Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. A Universidade Federal de Uberlândia está autorizada a alienar o terreno onde está o assentamento do sem-teto à margem da BR-050. Quem tem as informações é a repórter Gislene Rodrigues. Olá, Kelson. A Presidência da República autorizou a Universidade Federal de Uberlândia a alienar a área do Campus Glória. E ao meu lado está o reitor da UFO, Elmiro Rezende, que vai trazer mais informações. Reitor, como que está essa atual situação? Temos mais um passo. Nesse momento nós temos a autorização do Poder Executivo de fazermos a alienação do imóvel mediante um compromisso de compra e venda. Nós esperamos que a partir de agora essa solução para aquele grave problema social da área ocupada possa finalmente encontrar um desfecho satisfatório. E dessa vez será preciso licitação ou não? Como que vai ficar a situação? Até o momento, as orientações que tivemos da parte do jurídico demonstram que não há necessidade nessa situação de procedermos a qualquer processo licitatório. Reitor, muito obrigada pelas informações. Retornamos ao estúdio. Acontece amanhã na Universidade Federal de Uberlândia um tema que se trata de uma mesa redonda que se chama Ciência, Tecnologia e Inovação. Onde estão as negras e os negros? E para falar sobre este assunto eu converso agora com o Carlos Eugênio, que é um dos organizadores deste evento. Carlos, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Eu vou te perguntar o que você está propondo nesse tema. Onde estão os negros e negras, no caso de ciência, tecnologia e inovação? Aliás, por que o tema com essa pergunta? Então, a Coordenação de Engenharia Biomédica procurou nós, do PET Engenharia Biomédica, para justamente ver essa questão étnico-racial. E aí, eu conversando com os alunos das Ciências Sociais, aí eu busquei justamente a aluna Hevne Cristina, ela justamente falou por que que no curso de Exatas, o curso que mexe com ciência, tem menos negros e negras. Então, aí a gente decidiu fazer uma mesa de debate com um professor da área de Exatas, que é a professora Ana Cláudia Patrocínio, um professor da área lá da Ciências Sociais, que é o professor Antônio Petean, e justamente a Hevne, a aluna de Ciências Sociais, que vai participar da mesa, e lá a gente vai problematizar as seguintes questões. A questão, por que a falta de negros e negras nessa área? O que a UFO hoje em dia está fazendo para melhorar isso, que no caso é a lei de cotas e a lei 16.396, se eu não me engano, que agora todos os cursos têm que debater temas étnico-raciais e avaliar essas questões. Pois é, eu sei que é uma mesa redonda, um debate que vocês vão fazer amanhã ainda, e que vocês vão discutir por quê. Aliás, para mim é até uma curiosidade que a gente às vezes não para pensar, mas isso é verdade. A gente vê muito mais os negros nas áreas de humanas, né? E não tanto nas áreas de exatas. E eu sei que o debate acontece amanhã, mas você já tem a resposta? Já dá para saber mais ou menos por que isso acontece? Então, a gente já deu uma olhada em biografias, já deu uma questão, e uma questão muito interessante que a gente viu é que tem muita a questão da eurocentricidade nessa área de inovação. Que, por exemplo, o pai da medicina é o Sócrates, só que se você olhar bem, desde o Egito Antigo já tinha o Imhotep, e justamente o Egito era lá na África, e a gente não dá crédito para ele, a gente justamente fica ligado a essa questão da Europa. Então a gente vai justamente falar sobre isso e tentar... É interessante, é no mínimo curioso, né, esse debate, porque a gente realmente é uma coisa que acontece, que é verdadeira, mas a gente às vezes não sabe por quê. E esse debate é justamente para vocês descobrirem o que isso acontece. Esse debate, depois que ele é feito, serve para alguma mudança? Vocês vão pegar, diante dessa discussão, alguns tópicos, algumas coisas interessantes para propor mudanças, por exemplo, aqui na própria universidade? Isso mesmo, a gente vai justamente debater, avaliar as questões. Se a gente conseguir chegar a algo realmente importante, a gente vai levar a UFO, e também a gente está tentando justamente aproximar, porque às vezes os alunos da área das exatas, eles não preocupam muito com essa questão, e justamente está muito perto, sabe? Então a gente interagir essas duas áreas, né? Isso mesmo. Eu gostaria de saber, Carlos, o seguinte, quem que pode participar, onde vai ser, o horário, enfim, faz o seu convite final para o pessoal participar lá com vocês amanhã. O evento vai ser no Anfiteatro do Bloco 1E, aqui no Campus Santa Mônica. O evento vai começar às 5 horas, vai durar mais ou menos, tem uma hora prevista de 2 horas mais ou menos de debate, mas os palestrantes vão falar só durante 1 hora mesmo. E
O evento é de graça, está aberto à comunidade da UF, à comunidade externa e tem emissão de certificados também. Então, quem quiser participar, não tem inscrição, é só chegar lá na hora e você mesmo lá na hora, vocês vão se inscrever e vão colocar o pessoal para dentro. A capacidade do anfiteatro, então tem que chegar mais cedo um pouquinho para garantir o lugar. Isso mesmo. Né? Então, amanhã, 5 horas da tarde, no Campo Santa Mônica, o anfiteatro é o qual? Anfiteatro do Bloco 1E, Bloco da Elétrica. 1E. Tá certo. Muito obrigado, Carlos, parabéns pela iniciativa e tomara que vocês consigam bons resultados para trazer para a gente o que acontece. A gente está curioso para saber realmente o que acontece nessa questão de por que os negros e negras não estão muito nos cursos de exatas. Muito obrigado pela presença e bom seminário lá amanhã, tá? Certinho, muito obrigado. obrigado. E a Fundação Logosófica de Uberlândia realiza daqui a pouco uma palestra voltada para a formação de crianças desde os primeiros anos. Os detalhes a gente confere agora com o repórter Luiz Otávio Petri, que conversou com o palestrante. A palestra tem início daqui a pouquinho às 7h40 e vai tratar sobre a importância da logosofia na formação do caráter da criança. Sobre isso eu vou conversar com o palestrante, seu Paulo Honório de Castro. Quem pode participar da palestra? Olha, a palestra é aberta ao público. Naturalmente, os pais, né, os que têm filhos ou pretendem ter filhos, devem ter um interesse maior, né? A Fundação Logosófica em Uberlândia mantém um colégio logosófico para crianças ainda, e até 4º ano, se não me falha a memória, tá? Então, com certeza, a maioria dos pais dessas crianças estará presente, né? Agora, nós estamos convidando também a comunidade, porque é um tema que interessa, né, a todos nós que queremos um futuro melhor, né, uma sociedade melhor, mais ética, né, moralmente, sadia. E a palestra, o enfoque dela principal é este. E esse enfoque na formação do caráter da criança, a logosofia tem muito a contribuir? Muito a contribuir. Eu tenho 3 filhos, né, e hoje 3 netos. E eduquei meus filhos sob a égide de conceitos da concepção logosófica, né? E a formação do caráter dos meus filhos, né, foi feito, eu estou satisfeito com a formação do caráter que eles tiveram, tá? Na verdade é o seguinte, a criança não tem caráter ainda, o caráter da criança está em formação. Então, dependendo dos estímulos que ela recebe nessa faixa etária, na infância, desde a infância, o caráter dela pode vir a ser bom, né, ou um caráter deformado. E há muitos perigos hoje que nos envolvem, né? Apesar dos benefícios que a mídia nos traz, a televisão está dentro do nosso lar, né? Traz imagens, traz muitas coisas que, vamos dizer assim, não contribuem para a boa formação do caráter de uma criança. E dependendo dos primeiros estímulos que a criança recebe, isso tem uma influência fundamental na formação do caráter dela no futuro. Tá? Tá certo. A palestra acontece daqui a pouquinho, às 7h40. Quem está nos acompanhando, se sentiu interessado, ainda dá tempo de participar? Com certeza, ainda dá tempo de participar. O auditório é relativamente grande, né? Então nós temos ainda vagas em aberto, né, para receber aqueles que se interessarem pelo tema. Tá certo, então obrigado pelas informações. Lembrando que a palestra começa daqui a pouquinho, às 7h40. É com você, Kelson. Muito obrigado pelas informações, Petri. E agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Uberlândia, o dia fica ensolarado pela manhã e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista 10 graus e a máxima não passa de 21. Veja o tempo em outras cidades do estado. Tempo nublado em Araguari. À tarde e à noite não deve chover. Mínima de 13 e máxima de 25 graus. Céu coberto de nuvens em Campos Altos. Não há previsão de chuva. A mínima é de 14 graus. Sol entre nuvens em Abadia dos Dourados. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Tupaciguara, sol na maior parte do dia. Não deve chover. A mínima prevista é de 12 e a máxima não deve passar dos 25 graus. E não saia daí que depois do intervalo o assunto é bruxismo. A gente volta já já.
A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. O Programa de Educação Tutorial da UFO realizou dentro da Semana da Inclusão na Universidade Federal de Uberlândia um curso de alfabetização digital. O público-alvo são as pessoas da terceira idade. O computador até então era uma ferramenta inacessível para a dona Sara Tavares. O que ela veio buscar aqui foi conhecimento que lhe permita se incluir na era digital. O que eu espero é estar incluída, né, na área digital, né, na área todo mundo conectado, e eu também quero estar conectada. Isso é minha esperança, aprender, que eu não sei nada a respeito, né, do computador, nem da informática, eu não entendo nada, né, mas a minha esperança é sair daqui inserida. A oficina abrange aspectos simples para o uso básico de computadores. Esta aposentada diz que já conhece algumas ferramentas que permitem editar textos, usar as redes sociais e até acessar e-mails. Mas Dona Marilene quer ir mais além. O sonho é interagir com os filhos na rede mundial de computadores. Vai poder utilizar melhor, interagir melhor nas redes sociais, com as notícias também que acontecem, né? Poder melhorar. Esta é a terceira edição do curso, mas pela primeira vez dentro da Semana da Inclusão, que está na primeira edição. Mais de 10 alunos do curso de Ciência da Computação estão envolvidos. O objetivo aqui é humanizar o acesso da terceira idade à era digital. Porque se a gente ensina, por exemplo, a ligar o computador, ensina como é que ela pode fazer uma pesquisa na internet, se ela não sabe alguma coisa, ela sabe ligar, ela sabe usar a internet, então ela sabe fazer uma pesquisa, ela sabe digitar um texto, mandar imprimir alguma coisa, já facilita bastante para que elas consigam aprender sozinhas também. A interação com o público, que dá os primeiros passos no uso de recursos tecnológicos, traz uma série de ganhos para os estudantes. Este universitário do 5º período de Ciência da Computação diz que para ele é a chance de identificar características de uso que podem ser fundamentais no desenvolvimento de novas ferramentas e aplicativos. Quando a gente vai desenvolver um software, a gente precisa entender o que o nosso cliente precisa. E quando a gente tem esse contato aqui com o nosso caso, que são os nossos alunos, a gente já pode perceber um pouco da necessidade que esse público tem. Então, se a gente, por acaso, um dia e futuramente no mercado de trabalho, a gente precisar desenvolver um software voltado para esse tipo de área, para esse tipo de público, a gente já tem um contato, já teve uma certa bagagem aí do que é mais fácil, como que você pode fazer o seu software acessível, como que você vai entender como que o usuário final lá vai poder usar seu software sem ter dificuldade. A gente com certeza já tem essa bagagem, já fica como experiência aí para frente. O bruxismo é um problema que leva o paciente a ranger os dentes de forma rítmica durante o sono ou menos prejudicialmente durante o dia. E essa doença atinge cerca de 15% da população. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Dr. Marcos Castro, que é ortodontista. Dr. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Bruxismo é uma coisa tão comum, a gente ouve tanto falar, mas tem gente que ainda não sabe o que é. E aquele negócio, eu não preciso saber porque nunca aconteceu comigo, a gente acha que nunca vai acontecer. Me conta um pouco o que é e como fazer para descobrir se tem ou não esse tipo de problema. Boa noite. Boa noite, Kelson. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. O bruxismo, todos nós vamos ter bruxismo em algum episódio da vida. Mesmo? Sim. Há um tempo atrás, as pesquisas queriam mostrar que existia um problema pontual dentro da boca que era o gatilho do bruxismo. Ao longo do tempo, essas pesquisas não comprovaram isso e o que ficou estabelecido foi que a causa do bruxismo é um fator emocional. Então, quando nós temos algum quadro que nos acomete de forma mais estressante, pode ser que a gente tenha um bruxismo, mas é um bruxismo pontual. O bruxismo pontual ele não tem a capacidade de gerar algum tipo de lesão mais séria, tanto de desgaste de dente, como perda de elemento ósseo, de sustentação do dente, alteração do posicionamento.
O problema é quando o bruxismo se torna crônico, quando ele Ou seja, passa comum, a ser todos sempre, os dias, né? durante meses, aí sim o sistema não vai conseguir absorver esse bruxismo e ele vai se tornar um problema. E nada mais é do que você ranger os dentes, né? Ficar mordendo dente contra dente, ficar arrastando os dentes, né? Nós temos duas formas do bruxismo. O bruxismo concêntrico, que é o bruxismo que representa o apertamento. É a pessoa apertar, não ranger. Ficar... Isso, e esse é o concêntrico. E o bruxismo excêntrico é o bruxismo de ranger os dentes. Pode ter uma combinação entre os dois. É possível que a pessoa faça uma combinação entre os dois. E geralmente é quando se dorme, a gente estava até falando anteriormente, pode ser até durante o dia, sem a pessoa perceber, do nada ela está fazendo isso, quando ela percebe, eu estou fazendo, como é que funciona? Nós temos, o mais comum é noturno, é o bruxismo noturno, numa fase específica do sono você tem o episódio do bruxismo. Mas tem casos, eu tenho casos no consultório que a pessoa realmente faz o bruxismo durante o dia quando ela está um pouco mais concentrada. Normalmente pessoas que trabalham num nível de concentração alto, em frente ao computador, fazendo trabalhos que exigem uma atenção maior. Eu estava brincando que antes da entrevista, que eu gosto quando o senhor vem aqui, que o senhor sempre exemplifica, o senhor trouxe hoje mais um brinquedinho. Foi então vamos lá, mostra pra gente aí. O que eu tenho aqui para demonstrar é o dispositivo interoclusal, que é a placa miorrelaxante, que é o que o dentista normalmente faz para o paciente para protegê-lo do bruxismo. O nosso cinegrafista pegar. Então, isso. Aí. Sendo assim, o que o dentista pode fazer para a pessoa que tem o bruxismo? Nada mais do que proteger essa pessoa das consequências de um bruxismo crônico. Colocando essa placa aí. Um dos dispositivos é esse. A outra forma de melhorar isso é tentar minimizar a potência dos músculos através do uso de toxina botulínica, que é o Botox. Ah, é? Botox Sim, também Botox no dente? Para aplicação terapêutica. O dentista tem capacitação para isso. Pois é. Só que não é resolução da causa. Sim. É só para amenizar a situação. Proteção das estruturas de suporte. A resolução é psiquiatra e psicoterapeuta. Ah, é? Sim. Nesses casos, vocês encaminham para um psiquiatra? Com toda certeza. Porque é totalmente emocional, como o senhor disse no início. Basicamente emocional. Outras épocas pensavam-se diferente, mas atualmente não. O fator emocional é preponderante. Como que a pessoa vai descobrir se tem isso? Porque geralmente ela está dormindo, como é que ela vai saber? Mas normalmente a pessoa acorda com dor de cabeça, principalmente na região temporal, e acorda com uma sensação de cansaço muito grande na região do masseter, nas bochechas. Outro sinal clínico muito comum é dor nas articulações. Quando o bruxismo assume um caráter muito crônico, muito longo, ele faz um tipo de lesão nessas articulações e a pessoa sente dor. Então é perceptível, não tem como não perceber. Não tem como. Não é sintoma, aquele sintoma silencioso que quando você vê já está complicado. Não, tem alguns outros sintomas silenciosos, mas esses são muito grandes e a pessoa ela consegue identificar tranquilamente. Então o ideal sempre é procurar um especialista, absolutamente, no caso um ortodontista, e se for o caso de tratamento, ele vai encaminhar para um psiquiatra ou psicólogo. Exatamente. É isso? Que interessante, eu não sabia que era de caráter emocional, que tinha que ser encaminhado para um profissional do outra área. A principal causa é essa. Que interessante. Doutor, muito obrigado mais uma vez, volte sempre, obrigado pelas dicas. É um prazer. São muito boas a gente ouvir essas dicas do senhor. É sempre um prazer. Muito obrigado. Um workshop marcou o lançamento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Uberlândia. O evento já é tradicional e acontece este ano entre os dias 13 e 19 de outubro. Esta é uma preparação para o evento nacional que este ano trabalha o tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. A Semana de Ciência e Tecnologia é realizada desde 2004 sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente quer propor uma reflexão para as instituições que fazem divulgação de ciência, fazem pesquisa, e o desafio é muito simples. Chegou a hora de negociar com a população, mostrar para a população que ciência e tecnologia ela não precisa estar voltada apenas para a pesquisa básica e para o desenvolvimento de ciência de ponta. A ciência e tecnologia em um país como o Brasil, em vias de desenvolvimento, ela também precisa ter uma ligação com o cotidiano. Ela precisa se traduzir em algum momento como melhora de qualidade de vida da população. O coordenador nacional do evento diz que o trabalho busca envolver cada vez mais a sociedade. Assim, o tema foi pensado como um chamado para as diversas esferas sociais se envolverem. Linkar ciência e desenvolvimento social, hoje no Brasil, significa uma dupla linha de ação. Por um lado, você continua fazendo a pesquisa voltada para a ciência básica, mas, por outro lado, você também
precisa de promover um diálogo entre universidades, institutos de pesquisa e a indústria. E nesse quadro aparece um outro elemento que é o cidadão brasileiro, né? Ele precisa ver rapidamente que esse envolvimento se traduz numa melhora de qualidade de vida para ele. O objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é democratizar o acesso ao conhecimento científico, além de tornar mais próximo da população os trabalhos tecnológicos e científicos. Para este ano, devem ser apresentados diversos projetos em várias áreas do conhecimento, tanto no perímetro urbano como também para áreas rurais. E é justamente esta diversidade de conhecimento que se busca incentivar, diz o secretário municipal de Gestão Estratégica, Ciência e Tecnologia. A semana justamente é para fazer o processo de aproximação, de divulgação, de compartilhamento da ciência e tecnologia também aplicada e despertar aos jovens o interesse para a ciência, inclusive a ciência aplicada. Além do fomento de novos estudos, a semana conta com projetos já consolidados, como o Brincando e Aprendendo e o Ciência Viva, desenvolvidos na UFO. Para a universidade, o foco é aproximar as ações acadêmicas da comunidade local. Esse ano a gente está fazendo um semestre de ciência e tecnologia quase, né? Começando agora em agosto, e a gente deve realizar atividades até o final de novembro, começo de dezembro. Então eu acho que essa é a grande diferença e eu acho que é um marco, é um resultado do que o trabalho da semana fez. É pegar projetos que em princípio eram feitos eventos para divulgação, só para constar na semana e transformar isso em projetos continuados. E aí agora a gente tem esse workshop seria um espaço importante para que as pessoas consigam conhecer melhor e saber como participar. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre varizes, já já. A Coordenação de Extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola Vamos Hablar, para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, Gramática e Prática de Expressão Oral em Francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades francês para a terceira idade, básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br/secle. E hoje tem o programa UFO no Plural daqui a pouquinho e a gente vai chamar agora a apresentadora Frinéia Chaves para saber do tema desta noite. Olá, Kelson, boa noite e boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias, especialmente os amantes da arte. O programa de hoje está imperdível e o destaque é uma iniciativa do Museu Universitário de Uberlândia que traz para a cidade uma mega exposição. Os 100 anos da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A mostra é gratuita, fica em cartaz por cerca de 3 meses e reúne obras de artistas renomados, como, por exemplo, Rodin, Tarsila do Amaral e Portinari. Eu vou conversar com Alex Miyoshi. Ele é professor do Instituto de Artes e coordenador do MUNA e traz para a gente todas as novidades sobre este assunto. É às 10 da noite e eu conto com a sua audiência. Então, até daqui a pouquinho.
Muito obrigado, Frinéia. Daqui a pouquinho, então, tem UFO no plural imperdível. 5 em cada 10 mulheres sofrem com as varizes, mas o problema não é só do público feminino, não. Atinge também os homens e principalmente quem está na terceira idade. Para diminuir este problema, a medicina tem avançado em tratamentos e novidades tecnológicas que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Muita dor. Dor e queima. Queima que eu vou te falar. Você não sabe como você faz. Você põe uma pedra de gelo, melhora um pouquinho, depois torna a voltar, sabe? E dor e peso nas pernas. Menina, as pernas ficam tão pesadas, sabe? Todos esses transtornos provocados pelas varizes nas pernas eram comuns no dia a dia de Dona Persiliana, até ela procurar por ajuda médica e começar o tratamento específico. Quase um ano depois de tratamento com pomadas e aplicações, as varizes continuam nas pernas, mas o desconforto sumiu. A situação, segundo a dona de casa, mudou. Agora eu ando porque eu gosto muito de andar. E eu ando, não sinto nada. Não sinto as pernas queimando, não sinto dor nas pernas, não sinto nada. Considerada uma doença crônica e degenerativa, as varizes são veias dilatadas e tortuosas que surgem nas pernas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o problema é hereditário e atinge cerca de 70% das mulheres e 30% dos homens. A varizes hoje acomete 2/3 da população do mundo, sendo muito frequente em mulheres, mas não que homens não tenham. É uma proporção de 5 para 1. Para cada 5 mulheres, um homem tem. Para tentar diminuir o desconforto causado pela doença que não tem cura,